amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Tanto a AltV quanto a TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, e à sua disposição um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, gastro-oncologista, Dr. Marcos Belotto. Dr. Marcos, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu anunciei corretamente gastro-oncologista? Falar tudo o que é gastro... Eu já ia soltar isso. Um entro. Fica mais fácil falar gastro-oncologista, porque na realidade é cirurgião gastro-oncológico, mas a gente sempre acaba abreviando isso só para não ficar muito grande. O senhor trabalha no Albert Einstein, no Sírio-Libanês. Isso. É isso, correto. Também conosco o cirurgião dentista, Dr. Aônio Vieira. Dr. Aônio, prazer tê-lo aqui. Prazer, que bom estar com vocês novamente, Zancopé. E também conosco o Fábio Figueiredo de Almeida. Dr. Fábio Figueiredo de Almeida. Prazer tê-lo aqui, Dr. Fábio. Um grande prazer, eu agradeço o espaço cedido a nós. O senhor é presidente da ABEPAR. O que é a ABEPAR? Associação Brasileira de Paramiloidose. Né? Por favor. Eu sou presidente da associação e também sou paciente. Associação Brasileira de Paramiloidose. Paramiloidose. Exatamente. Eu tenho que treinar um pouco mais para falar paramiloidose. Difícil. Exato. O que é paramiloidose? É uma doença rara, né, da categoria das amiloidoses, só que da forma hereditária. Então, geralmente, ela é de origem genética, né? Então, a família tem um grande número de casos, né? O senhor, então, é paciente? Sou também portador, paciente. Sou portador também. É presidente e portador da paramiloidose. Exatamente. Até o final do programa eu consigo. Né? Exato. Dr. Fernando Loschiavo Neri, prazer tê-lo aqui, Dr. Fernando. O prazer é todo nosso, Zancopé. O senhor é advogado? Sou advogado, professor universitário, tenho alguns livros escritos também. O senhor é da faculdade Mário Schember. Mário Schember, não é? Especialista em Direito à Criança e ao Adolescente? Sim, eu tenho mestrado em Direito Civil e também atuo na questão de Direito da Criança e Adolescente. Dr. Marcos, o que a atriz Fernanda Paes revelou que altera tanto a vida de uma pessoa? O que é a síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável, eu sempre falo para os pacientes que é uma doença chata tanto para o paciente como para o médico, porque a gente não consegue dar um remédio e falar está curado. Sim. Porque basicamente músculos do intestino, principalmente do intestino grosso, que possui uma contração, isso é, ela se contrai de uma forma mais exacerbada, maior do que na população normal. Então esses pacientes, e por que leva essa contração? Diversas origens, principalmente sexo feminino, idade entre a terceira e a quarta década de vida. O homem não está sujeito a essa... Tem uma tendência menor. O homem não é tão irritável assim? Que tem uma tendência menor, sim. Porque os estudos mostram que é correlacionado com hormônios, principalmente estrógeno, que as mulheres acabam tendo uma quantidade maior que os homens. E o que acontece? Como não é um fator único, não adianta dar um comprimido e acabou. Você está curado como uma gastrite ou uma úlcera. Então, existe toda uma mudança de estilo de vida, exercícios físicos, alguns alimentos que devem se mudar. E o principal, que é o mais difícil de a gente conseguir tirar, é o estresse. Mas, doutor Marcos, tem algum sintoma específico? Doutor Aônio, eu estou com dor de dente, eu vou no doutor Aônio direto.
Mas no caso de uma síndrome do intestino irritável, tem um sintoma específico? Específico, tem muito característicos que são dores abdominais difusas e uma alternância de hora tá com diarreia, hora tá com as fezes mais presas. Sim. Mas se você for falar, existem diversas outras coisas como verme, giardia, infecções intestinais que pode dar isso. Mas isso não é visível. Não. Qual é o momento em que eu tenho que procurar o Dr. Marcos Belotto, olha, eu tô com meu intestino está irritado? Isso os pacientes, uma coisa assim, todos nós temos às vezes uma dor abdominal que a gente fala, isso aqui é gases, e no dia seguinte a gente tá bem. Sim. Esses pacientes ficam semanas, meses, que hora ele fica bem, hora ele fica ruim. E mais do que isso, uma coisa que é bem característica, os pacientes mesmo falam que, eles falam que é mentira. Que a calça, quando está na crise, a calça jeans ou calça social não fecha. Porque o abdômen distende de uma forma que ele, por estar inflamado, que a gente não consegue, o paciente que usa uma calça um pouco mais justa não consegue fechar. Como eu estou com o advogado na mesa aqui, né? Quando eu vejo o senhor gastro-oncologista, eu já me assusto, né? Já. Doutor Fernando, por favor, já estou invocando aí. Porque o termo é assustador, não é? Oncologia, eu sempre falo que... Isso. Nós não estamos preparados para essa palavra. E mais do que isso, felizmente a gente teve uma grande evolução na medicina, na oncologia, e a gente hoje trata a oncologia como doença crônica. Para vocês terem uma ideia, fugindo até um pouquinho, câncer coloretal metastático, isso é, quando o câncer do cólon espalhou ou para o fígado, para o pulmão, algumas décadas atrás, a sobrevida, em média, era em torno de 18 meses. Hoje a gente tem taxas de 5 anos de sobrevida de 60%. Então a gente está tendo doenças, a oncologia está ficando uma doença crônica. Mas é que eu falo, a melhor coisa é a prevenção. A gente está fazendo O brasileiro não faz prevenção. Não, e a gente, mais do que isso, claro, existe uma parcela da população que é carente, que está no SUS, que às vezes não tem acesso a exames de prevenção. Mas se fosse assim, todos os pacientes nossos do consultório não eram para ter tumor. Então, assim, falta duas coisas. Primeiro, a conscientização das pessoas. Eu não quero ser rude, mas quando eu chegar no senhor, eu já estou no último estágio, é isso? Pelo contrário, existe uma série de pessoas que porque vão no consultório. É preciso esclarecer. É interessante que existe uma série de pacientes que chegam no consultório, está com dor abdominal, veio para alguma pedra na vesícula, algo assim. Não, eu vim aqui que eu quero saber como que eu faço para me prevenir para o futuro não ter um tumor. Então tem uma série de coisas, desde questionário familiar até hábitos de vida, que você faz prevenção de diversos tumores do trato gastrointestinal. Mas o que o senhor fala aí, ninguém gosta de fazer alimentação, exercício. Mas tem coisas muito boas hoje, ainda mais na geração o Fábio porque assim... Fábio, ninguém gosta disso. Quem gosta de alimenta? Não, tem que comer só esse tipo de alimento, tem que fazer exercício toda manhã. Ninguém gosta. Tem que ir para uma academia. Você tem algum tipo de problema nessa como é que é? Repete para mim. A paramiloidose realmente é até interessante, porque alguns sintomas da paramiloidose têm sintomas gastrointestinais bem parecidos com a síndrome do intestino irritável, né? Então, até pacientes já foram diagnosticados com essa síndrome, porque tinham diarreias crônicas e constipações e acabaram sendo diagnosticados, mas no caso depois mais aprofundado acabaram descobrindo que era devido à paramiloidose. Essa paramiloidose? A paramiloidose é uma doença genética com diversos sintomas, é uma doença multissistêmica, né? Então, ela atinge o sistema nervoso autonômico e o periférico. Por atingir o sistema nervoso autonômico, ela tem sintomas gastrointestinais muito fortes, que vão de vômito, diarreias, constipação, gases. Então acaba sobrepondo alguns sintomas de outras doenças mais comuns, e esse é
é um grande... E o diferencial para que eu não vá direto no doutor? Não, aí tem outros sintomas da paramiloidose, né, que são sistemas nervoso periférico, que atinge também... Quando se manifesta? Geralmente se manifesta numa idade dos 20 aos 40 anos, mas pode também afetar pessoas acima dos 50 anos, tá? No caso, a maioria das famílias tem um diagnóstico familiar muito forte, tá? Então, por exemplo, o pai teve, os filhos têm 50% de chance de ter a doença também. Mas já foram descritas famílias sem histórico familiar, por exemplo. De repente, aparece uma pessoa com aqueles sintomas... Está no depois, DNA lá atrás. Está no DNA lá atrás, só que a doença não se manifestou, né? Então, acaba se manifestando numa determinada geração. A partir do momento que nessa geração se manifesta, a tendência é começar a se manifestar nas próximas também, cada vez mais cedo, infelizmente. Existe a Associação Brasileira, ela atua onde? O que faz? Quais as ações que faz para esse diagnóstico aqui? Então, a nossa associação é de âmbito nacional, então nós tentamos cobrir todo o território nacional, e a nossa ação é receber os pacientes, dar informação aos pacientes de como conseguir um diagnóstico e um tratamento. Então, nós encaminhamos nos centros de referência, né? Então, a nossa principal ação é essa. Secundariamente, também, nós atuamos aos agentes públicos para disseminar informação sobre a doença, que isso é muito importante com relação a essas doenças, porque são doenças neurodegenerativas. Então, geralmente, você faz o tratamento e ela só estanca a doença, ela não retrocede os sintomas. Então, quanto antes o diagnóstico, não cura. Não tem cura para a amiloidose, né? Atualmente tem que aprender a conviver. Isso está, mas cura mesmo não existe. Existem 2 tratamentos hoje no Brasil, né? Um deles é o transplante de fígado, que já se faz desde a década de 90, e o outro é um medicamento que foi aprovado no Brasil recentemente. Mas o brasileiro tem acesso a esse medicamento? É um medicamento, infelizmente, de alto custo, e nós estamos lutando com o Ministério da Saúde para que esse medicamento possa ser incorporado ao SUS em algum dia. Deixa eu tentar, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para esclarecer cada vez mais. Às vezes eu uso de bastante ironia, né? Porque senão você não cutuca as pessoas. Mas, doutor Marcos, eu vou insistir na síndrome do intestino irritável, né? Eu procuro o senhor por outra coisa e o senhor descobre que eu tenho essa síndrome aqui, o meu intestino está irritado, é isso? Eu não sei, como é que repete para mim, Fábio? É paramiloidose. Paramiloidose. É que a gente até conversando um pouco antes do programa, Fábio, eu mexia com... O que acontece? Eu fiz no passado transplante, não quero mais essa vida, mas é interessante você pensar que se você consegue descobrir, como o Fábio falou agora, quanto antes se descobrir, mesmo uma doença que não tem cura, você consegue pelo menos estabilizar e prolongar esse paciente para o paciente não precisar ir para um transplante. Você porque a gente da sobrevida, que antes era mínima. Porque o transplante evoluiu muito, mas ainda é um transplante, ainda o paciente vai tomar imunossupressor para o resto da vida. Nas melhores taxas tem sobrevida de 90%, 92% em um ano, mas não é 100%. Então, se você tiver nos 8%, você morreu. Então, a detecção precoce, eu sempre falo... Simples assim. Eu sempre falo isso pro paciente, assim, o paciente chega e fala assim... 90%, se você tiver nos 10%... Eu li na internet que o risco principalmente para a cirurgia mais simples, é menos de 1%. O Dr. Google é... Mas eu sempre falo, mas se você for o menor que 1%, para você é 100%. Então, a estatística é muito bom quando está no livro, mas quando a gente está falando de vida e de um familiar, muda muito. Doutor Aônio Vieira. Doutor Aônio, colheita de célula-tronco. O senhor trabalha nisso há bastante tempo e eu fico questionando o senhor todas as vezes que tem oportunidade, se essa já é uma realidade para o brasileiro. É uma realidade já aqui no Brasil. Existem os centros de criogenia que fazem a multiplicação dessas células-tronco
E a grande novidade é que as células-tronco colhidas dos dentes, né? Não necessariamente dos dentes de leite, dos dentes até os 30 anos de idade. Você falava que era só do dente de leite, fazia no dente de leite para guardar aqueles negócios de fazia... De filme, todo... esse termo que o senhor usou aí, como é que é? Criogenia? Criogenia. Criogenia a gente via em filme, aqueles negócios de adormecer as pessoas. Feita a célula-tronco dos dentes de leite, elas são muito fáceis de fazer a multiplicação. Mas até os 30 anos de idade, você pode colher de qualquer dente permanente. Não necessariamente precisa ser dos dentes de leite. A grande facilidade é que o dente de leite... Anos eu já perdi a chance? Porque depois dos 30 anos, depois dos 30 anos, as células nossas, elas vão diminuindo o potencial de multiplicação. Então, que nem no meu caso aqui, se eu colher uma célula do meu dente, eu vou ter que aguardar pelo menos 1 ano, 6 meses a 1 ano, para poder ver se essa célula é viável para poder fazer uma aplicação dela. Porque o nosso organismo, ele tem um fenômeno chamado apoptose, então é a morte celular programada. E o envelhecimento, a causa disso é justamente essa apoptose, porque as células vão se programando para morrer. E conforme vai passando o tempo, as células não vão se renovando. Porque o nosso organismo, as células de hoje, no nosso organismo, não vão ser as células de amanhã. Ele vai constantemente, morrem células, formam-se novas células. E até os 30 anos, o potencial das células do organismo é muito grande para fazer essa multiplicação. Então, o risco de morte celular, assim, da apoptose é muito pequeno. Então, nós podemos colher o dente. Por que fala-se dos dentes de leite? Porque é um dente que é descartado. Normalmente, ele é utilizado para fazer um pingente, ou a mãe guarda, para dar para a fada, para ganhar um troquinho para a criança, aquela brincadeira. Sempre usando como pingente. Aquilo acabou a vida naquilo lá, quando as mulheres... Então, o dente, ele tem que ser feita a coleta dele, de preferência num ambiente ascético. Então, nós fazemos primeiro uma limpeza nesse dente do leite, depois uma asepsia com clorexidina, ele sai da boca e vai direto para um recipiente, para poder ir para o centro de criogenia. Nesse centro de criogenia vai para um laboratório que é totalmente fechado, hermético, e vai ser feita a coleta dessas células e feita a multiplicação. Depois disso, ele vai, depois da multiplicação, vai para a criogenia. Então, ele é conservado a menos 196 graus Celsius. Então ele fica em tambores lá, em recipientes, né, guardado com o nome da pessoa, e quando for necessário... É só para dente que serve ou para outro tipo de célula? Não, ele serve a célula-tronco, mesenquimal no caso, que é colhida do dente de leite. Ela é uma célula coringa que serve para quase todos os tipos, ela se diferencia em quase todos os tipos de tecido do organismo. Até então, ele só não se diferencia para as células sanguíneas, que aí é colhida a célula-tronco hematopoética, que é colhida ou do cordão umbilical, ou do próprio sangue, ou da medula óssea. Então nós temos 2 tipos de célula-tronco, a mesenquimal e a hematopoética. A mesenquimal ela se diferencia em tecido ósseo, em tecido cartilaginoso, em tecido nervoso. Aonde você coloca ela vira a célula da região, o músculo cardíaco do miocárdio, célula hepática. Hoje ainda está em fase de estudos, né? Estudos clínicos, e cada profissional na sua área está aplicando a célula-tronco. Ela é utilizada para diabetes tipo 1, em Ribeirão Preto estão fazendo um trabalho muito bonito com a célula-tronco mesenquimal, só que você ainda precisa ter o pâncreas até 6 meses depois que ele entrou na falência total, aí não tem mais jeito. Mas no meu caso, eu estou utilizando ela para enxertia óssea. Então eu colho, eu tive até, e o que é interessante a gente divulgar da célula-tronco, do dente de leite, é porque nós temos pouco material para trabalho.
porque não é todo mundo que tem condições, né, de fazer a coleta, porque tem um custo, essa multiplicação e conservação, e a gente não tem muito acesso, assim, não é muito fácil ter o material para o trabalho. Eu tive um caso que eu tive a sorte, entre aspas, né, de ter o doador, que era o filho, e utilizei no caso, no pai. Porque a célula-tronco mesenquimal dos dentes, ela pode ser usada até a terceira geração, ascendente e descendente. Que ela é viável, ascendentes diretos do paciente. E eu colhi do filho, o filho tinha 5 anos e meio, o dente de leite ele não pode estar totalmente mole, porque aí você já não tem quase célula nenhuma dentro do leite. Quando ele começa a mobilidade para perder, que tem que procurar o profissional para poder fazer a coleta. Então eu fiz a coleta, foi para o centro de criogenia, e o pai teve uma perda de um dente por motivo periodontal, de gengiva. Foi indicada a avulsão desse dente, a extração. Então eu fiz a aplicação da célula-tronco junto com um biomaterial, e em 3 meses eu já tinha o tecido ósseo em condição de receber o implante. Normalmente nós temos que aguardar 6 meses para poder fazer o implante após a extração dentária. Para formar tecido ósseo, conforme a região do dente. Nesse caso, em 3 meses eu já tinha osso viável para ser feita a colocação de implantes. E foi feito o trabalho histológico, o tecido, foi feita a coleta do tecido da região enxertada, de uma região de controle, foi para a Unicamp, lá em Campinas, para fazer as lâminas, né? E o tecido, assim, teve uma aceleração muito grande da formação óssea naquele nicho. Tanto que eu vou fazer a apresentação desse trabalho, vai ser divulgado numa revista científica, mas é muito interessante. E eles estão utilizando, tem 92 casos clínicos já comprovados da utilização desses trabalhos de célula-tronco, né, em todos os tecidos do organismo. Então, para quem pretende, se você tem criança ou tem filho, os dentes permanentes, a gente procura colher dentes que não vão ser mais utilizados. Deu um exemplo de uma pessoa que estava com problemas e aí, por sorte, tinha o filho ainda dentro dessa idade para fazer a troca. Quer dizer que passou dessa idade para... Não, até os 30 anos você pode colher de outros dentes. A gente dá a opção para dentes que vão ser extraídos por motivo ortodôntico, os pré-molares, até os 18 anos, depois os terceiros molares, que é o dente do siso, que normalmente os ortodontistas indicam para fazer a extração, para poder ter espaço para a colocação dos dentes. Então a pessoa, interessante, vai extrair um pré-molar, colhe a célula-tronco do dente e deixa guardado, se tiver condições, porque você pode no futuro, eu creio que a medicina está caminhando muito para a medicina regenerativa, e essas células-tronco eu acho que vai ser o grande futuro da medicina e da odontologia. Lá na Universidade de São Paulo tem trabalho já de cultura de tecidos, dentro da odontologia, de formação. No Japão já conseguiram até a formação de um dente inteiro com célula-tronco. Eu acho que é o caminho, é o futuro. Hoje é mais ainda em estudo, mas é interessante ter o material para poder se trabalhar, né? Doutor Marcos, isso é possível avançar também em outros tecidos como o doutor Aônio descreve um quadro, né? Ele é cirurgião dentista, a gente imagina só o dente, né? Sim, mais do que em tecidos, eu vou dar o exemplo da minha filha. Quando minha filha nasceu, a gente coletou sangue do cordão, e hoje está congelado porque para algumas leucemias, algumas coisas no futuro, a gente sabe que ela pode utilizar? Pode. A gente sabe que tem, hoje em dia, a gente está fazendo para pele, a gente já tem estudos para fazer cartilagem até de orelha, de membros. Agora, aonde a gente almeja chegar, isso é infinito, porque o conseguir de fato desenvolver órgãos, a gente vai, entre aspas, conseguir tirar um órgão que a gente não poderia viver e recolocar. Vou te dar um exemplo assim, eu operei há 10 dias atrás um paciente com tumor de pâncreas que eu tive que tirar todo o pâncreas dele.
ele hoje não tem indicação para receber um transplante de pâncreas, no caso, uma célula-tronco, algo assim. Mas no futuro, por não ter escassez de órgão, por não ter imunossupressão, eu poderia pegar uma célula-tronco, fazer ilhotas, que a gente fala, células pancreáticas, e pôr nele para ele não ficar diabético. Então, aonde a gente vai chegar, a gente não tem ideia disso. Isso é impossível de se... O interessante é no caso, que nem se você no cordão umbilical, já colher logo no cordão umbilical, porque para você ter o material. Agora, normalmente a gente faz a coleta da célula-tronco do dente quando a pessoa não colheu do cordão umbilical, que é o interessante, porque você colhe dois tipos de célula-tronco, a hematopoética e a mesenquimal, e ela fica congelada. Agora tem para quem não fez, já tem a oportunidade de fazer do dente, que é muito interessante. Doutor Fernando Loschiavo Nery, o senhor é advogado, especialista em direito à criança e ao adolescente. Estamos em pleno carnaval, já posso dizer que é carnaval. Chegando não, em outros lugares do Brasil o carnaval está quase acabando já, né? Mas nessa época pode tudo, né? Em termos, né? Não é possível tudo, é claro que a gente tem que ter... Esse é o termo, né? Pode tudo. É como o cidadão que vai na praia, ele acha que na praia ele pode tudo. Agora na cidade, no carnaval, pode tudo. De fato não pode, né? Com relação, por exemplo, ao que os colegas estavam abordando, eu fico ouvindo eles falar lá da ciência, me permita, né, dar um pitaco aqui. Mas a ciência ela evolui, mas ela tem uma âncora que chama-se mundo jurídico, né? A questão ética... Na hora que eu fui falar com o Dr. Marcos, eu já solicitei a sua participação. A questão ética e a questão jurídica, elas caminham muito lerdo, elas não acompanham, né? Essa evolução científica. E é claro que eu também sou um entusiasta pelo lado da pesquisa, mas não poderia deixar de fazer esse comentário, que tanto a questão do ponto de vista do Conselho Regional de Medicina, quanto também na legislação, existe muita obscuridade a esse respeito, né? E vai ser o nosso grande avanço aí, o nosso desafio, modificar isso. Mas voltando ao assunto, carnaval não se pode tudo, né? Claro que não. Quando a gente fala, por exemplo, a respeito de abuso sexual de crianças, né? Esse acho que é o tema principal que nos traz aqui. Violência contra criança no carnaval, de todas as formas. Ela sempre acontece, né, Zé Copé? Mas nessa época é muito maior. Então a frequência, por exemplo, do abuso sexual durante esse período, ela parece que aumenta. As estatísticas indicam isso, né? Existe alguma ação que se possa fazer ou é só depois de consumado, o que é triste? Sim, o que a gente costuma dizer é o seguinte: a partir de 89 o nosso país ele se tornou signatário de uma convenção dos Estados Unidos que permitiu a criação do princípio da proteção integral. Nós não tínhamos antes de 89 uma política pública formada que se preocupasse com a segurança de um modo integral em relação à criança e adolescente. De 89 para cá, o comando, né, o vetor era a Constituição Federal. A própria Constituição, ela trouxe a criança e adolescente com um problema não só da família. Sempre quando eu vou falar com os meus alunos a esse respeito, eu procuro fazer com que eles imaginem um retrato de uma família em 1916, que é a época que vigorava o nosso antigo Código Civil, né? Aí eu peço para eles, imagine como é que o pai se veste. Aí eles imaginam lá, falam para mim, né, reproduzem a imagem mental. Eu falo, agora, como se veste as crianças? Aí fala assim, o menino está de gravatinha, está de sapato, igual ao do pai dele. Então, para que isso? Para fazer a comparação do que era antes, né? Antes de 88, a visão que se tinha é que as crianças eram, na verdade, os chamados minimins, né? A criança não tinha necessidade de ter uma indumentária, uma roupa diferente, que fosse mais confortável, porque a visão que o Estado tinha é de que ela tinha que ser tratada como criança, que seria algo inferior, né? Não tratada de acordo com a condição peculiar que ela tem de pessoa em desenvolvimento. E essa política ela mudou a partir de 89. Aí o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, foi instituído em 90, e aí ele trouxe uma diferença. A família era exclusivamente a responsável pela criança. A criança só era vista, era um problema do Estado, né, e da sociedade, quando ela cometia um dano, quando ela cometia um crime, né, que não havia, portanto, esse tratamento. Era uma situação que a doutrina jurídica citava como irregular, que apenas existia o Código de Menores e era sempre para reprimir, nunca para poder auxiliar. Então a criança era um problema dos pais, só.
E agora nós temos nessa visão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança como uma pessoa que está em desenvolvimento e que tem que ter o apoio da família, da sociedade e da comunidade também. Dr. Fernando Loschiavo, o ECA funciona? Essas atividades e a possibilidade, Zancopé, que existe, por exemplo, de incluir a sociedade privada através de iniciativas, é que faz funcionar o ECA. Nós estamos vendo, por exemplo, a situação no que diz respeito às políticas públicas, a lei é muito glamurosa. Fala de política pública, já pula na cadeira. Porque a lei ela estabelece que parte dos recursos, né, serão investidos e dando prioridade aos programas que atendem à necessidade das crianças. Os programas não existem. E do adolescente. Nós tivemos um problema relacionado a isso, né, que a União acabou sendo processada pelo Ministério Público Federal, uma ação civil pública, ação de 2012. Tem que processar o Estado para fazer a lei funcionar. Mas isso é positivo. Como que eu vejo? Não, perfeito, eu quero horrível, entender. É horrível. Então, mas ao mesmo tempo é positivo, porque quando o Estado ele chamou para si a responsabilidade e assumiu isso por uma lei específica e não cumpre, então o que acontece? O Ministério Público Federal moveu essa ação civil pública contra a União. E a União foi condenada a pagar. O pano de fundo da alegação deles era o seguinte: nós não temos recursos suficientes para bancar. Mas espera aí, você promove a política, estabelece que essa política tem que ter o recurso disponível para tanto, e primeiro temos que demonstrar que o Estado não tinha condições de investir para que você invista, né? Pois não, Fábio. Na saúde acontece exatamente a mesma coisa. O Fernando está fazendo a explanação aí, o Fábio como se diz, o papel aceita tudo. Não é? Né? Então, se a sociedade não participar e fazer valer os seus direitos, então a coisa não anda. Né? Então, acho que no Brasil tem que começar a acordar um pouco para isso também. Isso em todas as áreas funciona desse jeito mesmo. Então, mas o bom é que a própria lei estabelece que também é um problema da sociedade e, portanto, a iniciativa das pessoas, a partir até mesmo de organizações sem fins governamentais, é de alta relevância. Por quê? Porque são esses movimentos como o que mencionou sobre a paramiloidose, né? São esses movimentos sociais importantes, por quê? Porque eles vão forçar, portanto, os poderes a tomar uma posição e tornar efetiva uma política que responde. O senhor tem um quadro do que, não seria um quadro, o senhor teria estatísticas de um pós-carnaval com as crianças? As estatísticas são de fácil acesso, né? Os casos mais graves acabam aparecendo nos jornais, né? Mas a criança, como eu disse anteriormente a essa mudança da política, ela era invisível, né? As necessidades da criança eram invisíveis. Esse movimento que... O que é esse hashtag Dê um Basta, ou o Jogo da Velha Dê um Basta? Perfeito. Então, muito bonito esse movimento. Então, há uma preocupação desse movimento justamente para quê? Conscientizar a população de como proceder para promover as denúncias nos casos de abuso sexual das crianças no período do carnaval. Então, isso é um movimento que eu reputo como muito válido, né? Já existe à disposição de todo cidadão também o apoio pelo Disque 100. O Disque 100 é um número gratuito, a pessoa pode utilizar em qualquer caso, não basta apenas no carnaval, porque os maus tratos contra a criança, abuso, não são só nesse período. O carnaval está aí, mas a gente liga a esse evento, mas ele é permanente. Lamentavelmente, essa agressão às crianças é permanente. Sim. A oportunidade ela é boa para quê? Para chamar a atenção da população, para que a população descubra, porque na prática, Zancopé, a população não sabe que pode participar em relação a proteger a criança ou adolescente. Porque ele faz essa denúncia mantida o anonimato? Sim, é possível fazer a denúncia no anonimato, que é uma coisa que favorece muito, porque as pessoas às vezes ficam com medo de uma represália, né? Criança, por exemplo, que fica em casa e ao abandono, né? A mãe ou o pai saiu para passear, enfim, nós já vemos todo tipo de caso relacionado a isso, e deixa a criança fechada em casa, para ir para um forró, por exemplo, no final da noite, né? Isso é comum. Se o vizinho tem a ciência de que essa criança está sozinha, ele pode fazer o uso, fica sabendo quando pega fogo na casa, quando pode fazer uso do anonimato para fazer a denúncia. De um problema doméstico
extremamente violento, né? Sim. A gente só fica sabendo desses casos quando isso acontece. O que é? Esse movimento do Dê um Basta, aí, hashtag Dê um Basta, ele tem esta finalidade, que é a finalidade de tornar efetiva a política, cobrar do Estado a mudança. E a União, ela foi condenada, né? O desembargador foi claro em dizer nessa ação, em que teria que promover recursos para o exame do pezinho, né? Que é tão importante. E o desembargador deixou muito claro o seguinte, que é um compromisso de todos. Ele colocou eles como responsáveis solidários. O município, o Estado e a União, portanto, eles têm a responsabilidade solidária. Não tem que esperar demonstrar que não tem verba daqui para fazer por ali, para cobrar só num caso subsidiário. Não. Todo mundo tem que participar. Convite para aqueles que acompanham o Gente que Fala, o buffet Jabuticá, na Vila Madalena, promove, durante o Carnaval de 24 a 27, Harmonia do Carnaval, celebrando o Carnaval tradicional folclórico brasileiro ao som do trio Bem TV, DJ e outros atrativos. Presença dos bonecos de Olinda, atividades para os pequenos, fantasias e acessórios carnavalescos, feitos por estilistas, comidinhas típicas, bar, pista para dança, pipoca, amendoim e outras surpresas. Para você participar no buffet Jabuticá, informações pelo 38752996, 38752996 ou o e-mail contato@buffetjabuticá.com.br. Conosco hoje o gastro-oncologista Dr. Marcos Belotto, o cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira, o Fábio Figueiredo de Almeida, que é presidente da Associação Brasileira de Paramiloidose. É isso? É isso, Fábio? Isso mesmo. Até o final do programa eu aprendo, ou desisto. O advogado Fernando Loschiavo Neri, que é professor da Faculdade Mário Schemberg e especialista em Direito à Criança e ao Adolescente. Schemberg, né? Schemberg. Doutor Fernando, o Marcos de Pinheiros pergunta se o senhor teria informação da estimativa do número de processos contra planos de saúde por mau atendimento. Se bem que o senhor venha falar de... Não é a tua área. Desculpa, não tem. Marcos, não tem, viu, Marcos, tá? O Dr. Marcos Belotto, Jaime do Jardim Bonfilhori, pergunta a sua avaliação sobre a pílula do câncer. Aí, o Jaime daqui, como é que é? Fosfoetalonomina. Isso. Eu vou falar o que eu falo para todo paciente. O que é isso? É assim, vou tentar explicar resumidamente uma coisa que a gente passou meses entendendo. Professor e cientista, mas ele me coloca na sinuca. Existiu uma pesquisa no passado se essa substância poderia ajudar um tipo específico de um tumor de pele. E quando foi feito esse estudo no passado, e que não foi totalmente concluído, achava que teve uma ajuda. E isso depois a gente não sabe ao certo como que ele foi extrapolado e achou que poderia ser a pílula do câncer. E eu vou dar um exemplo pessoal da minha casa. A minha tia estava com câncer de mama, um câncer de mama metastático, tudo, e a filha dela falou assim: posso comprar para minha mãe? Eu falei, pode, contanto que ela não pare com a quimioterapia, com a rádio, faça tudo, pode. Porque a esperança, se a gente for analisar, eu sempre falo que em câncer, mais do que a gente falar que vai curar ou não, que só Deus que fala isso, a gente tem que promover qualidade de vida e fé para a pessoa. Pode usar desde que não pare o tratamento. E eu lembro certinho, a minha tia tomou 3 dias, no 3º dia ela falou assim, a tia se sente melhor. Ótimo, eu sabia que era mentira, mas se ela estava se sentindo melhor, ok. Ótimo. Então, a preocupação é que existe pessoas que gastavam dinheiro, vendiam coisas que tinham para comprar. Esse é um grande problema. Tinham pessoas que paravam o tratamento e entenda, não tem nada, absolutamente nada cientificamente comprovado, e mais do que isso, se isso, eu sempre falo, se isso fosse verdade e que seria bom, o mundo inteiro ia tomar. A gente no Brasil tinha ganhado todos os prêmios do mundo que tinha descoberto a cura que ninguém descobriu. Com uma pílula. Doutora Aônio, Marta da Vila Prudente pergunta a efetiva função do dente do siso.
Meu tempo era o dente do juízo. É o dente do juízo, que ele nasce por volta dos 18 a 21 anos. Mas a efetiva função dele seria função mastigatória, mas hoje, devido à nossa dieta mais mole, as carnes são mais moles, a alimentação bem mais diferente do que era no passado, muitas pessoas estão até nascendo sem o germe dental, porque ele é um dente que não tem muita função. Normalmente ele serve para dar trabalho para o dentista, porque o acesso para a gente visual é terrível, para fazer um tratamento endodôntico a gente não tem acesso, para poder colocar as limas, para poder fazer a limpeza, é um dente de difícil tratamento para a gente. Então, na maioria dos casos, a gente indica fazer uma avulsão, fazer a extração, porque ele não é tão efetivo, a não ser que a pessoa já tenha perdido os outros molares, aí a gente vai se preocupar com esse dente do siso, né, para poder dar suporte e ser pilar para uma prótese, mas em termos de mastigação não tem muita efetividade. Fábio, o Sandro da Moca pergunta o que o serviço público oferece aos portadores da paramiloidose. A paramiloidose, como um dos tratamentos é o transplante de fígado, e o Brasil é um dos principais países em transplante no mundo, né? Tem o maior sistema de transplante no mundo. Com um especialista aqui na mesa. E nesse caso, realmente, temos que parabenizar porque o sistema funciona muito bem, né? E temos muitos casos de sucesso em transplante de fígado para tratamento da paramiloidose. Você fez transplante, alguma coisa? Não, fiquei na fila durante um tempo e depois entrei numa pesquisa que está testando um novo medicamento. Sim. Aí entra nesse campo que o doutor falou da ética, né? É bem por aí mesmo. Pois não. É bem próximo. Porque lida diretamente com a ética, né? Você está fazendo pesquisas com seres humanos, sou técnico eletrônico. São pesquisas com seres humanos e tem um código de ética bem rígido para que essas pesquisas sejam feitas de forma corretas, né? Porque você não está lidando apenas com camundongos ou outros tipos de animais, né? Então, com seres humanos são bem controlados, né? Então, eu participo já há 1 ano e meio dessa pesquisa, então já sei como Doutor Marcos, por que o senhor coça o cabelo quando ele fala dessas pesquisas? Não, eu, pelo contrário, eu acho que eu sou, na minha área, vive no mundo da pesquisa, né? Sim. Se a gente for ver a quantidade de novos medicamentos, felizmente, que saem é algo muito grande. E a pesquisa é como a gente fala, quando a gente vê o medicamento na farmácia, passa por inúmeros testes in vitro, depois em animais, depois em ser humano. Qualquer um que vai ler sobre no FDA nos Estados Unidos, cai pra gente em 5 anos quase, depois que está tudo pronto. Então, a medicação que o nosso colega está tomando está na população em si, se tudo der certo, para quase 5 anos. Existe muitas vezes leis, a gente briga para tentar agilizar quando os resultados são muito promissores, mas isso é uma coisa bem ortodoxa, bem sedimentado. São raros os medicamentos que podem pular alguma das etapas frente ao benefício que se viu, mas são muito raros, porque isso não é só no Brasil, isso mundialmente é muito bem o Dr. Marcos, o Jorge da Lapa pergunta ao senhor se o câncer de fígado pode ser curado. Sim. Eu sempre falo que depende do estágio. Hoje em dia existe 2 formas de tratamento, basicamente: a cirurgia, de retirar um pedaço, ou de fazer o transplante de fígado. Depende em que estágio que está, qual a situação que está. Mas se pode ser curado? Sim, pode ser curado. Eu digo sempre aqui no Gente que Fala, né, que as pessoas, no caso específico da tua área, né, as pessoas têm medo até da palavra. Sim. Então, procurá-lo, as pessoas têm mais medo ainda, porque eu vou lá e eu ouço a palavra que eu não quero ouvir. Né? Então, é uma situação muito difícil. Eu tenho colegas, né, me perdi tem outro que está indo porque não quis ir
ele falava para mim assim, e se a médica disser que é doença ruim? Ele não fala nem o nome da doença, né? Então, esse é um problema terrível. O problema são dois. O primeiro é a pessoa tentar a prevenção, uma vez que ela ela descobriu com o diagnóstico de câncer. Não faz prevenção, insisto nisso sempre, não tem. É fazer o tratamento, e o tratamento, eu sempre falo isso, o que a gente vê hoje em dia, eu sempre falo que é surreal, porque os tratamentos que a gente tem acesso hoje são muito, muito bons. O problema é que são eficientes, porém você tem que fazer adequadamente. O momento certo que eu vou lá. E oncologia, mais do que isso, eu sempre falo, se você tirar simplesmente o tumor, é relativamente fácil. Mas se tirar os linfonodos, que são as ínguas, bem grosseiramente falando, essas é a dificuldade e a necessidade da oncologia. Eu vou dar um exemplo assim: se você faz uma cirurgia de cólon ou de estômago e deixa um desses linfonodos que era para você tirar, deixar dentro da barriga, o prognóstico é como se você não tivesse feito. Não fez nada. Então, assim, essas peculiaridades são muito importantes na nossa área, né? Fábio, Daniel de São Bernardo pergunta a você se é verdade a informação que a paramiloidose se manifesta cada vez mais cedo. Sim, existem pesquisas que indicam que ela tende a se manifestar mais cedo, embora isso não são linhas gerais, não é todos os casos. Tá? O que a banda Eva está fazendo pela paramiloidose? Está fazendo uma ação específica, é isso? Sim, nós estamos com uma campanha chamada Pausa na PAF, que é uma campanha de conscientização da doença que se iniciou no ano passado. Né? Então, primeiramente, nós atuamos junto com os jogadores de futebol. O CAFU nos apoiou muito nesse sentido. Né? Então, tivemos o apoio da Fundação CAFU. Alguns artistas também que postaram vídeos nas redes sociais. Né? E agora, no Carnaval, né, a Academia Brasileira de Neurologia que está patrocinando essa iniciativa de conscientização, né, iniciou com uns blocos de Carnaval. E agora em São Paulo teve aqui o bloco Beleza Rara, que tocou a banda Eva, né? Então ela fez essa campanha Pausa na PAF, que ela para a música e fala sobre a doença para procurar na internet. A nossa campanha no Carnaval está sendo essa. Para mesmo, tem um vídeo até que foi postado que eles param muito durante corajoso. 30 segundos, sim, com certeza, ainda mais no Carnaval. Doutor Fernando, o que é o teste do pezinho ampliado que vai ter que oferecer agora? O que é não? Qual é a ação que está se propondo aí? Justamente essa aqui não foi lá fora. Nós estávamos comentando agora há pouco mesmo sobre a questão da União, né? Sim, que a União foi condenada, portanto, a subsidiar, a bancar aí o necessário para poder atender a esse plano, né? Os doutores que entendem melhor podem até dizer da grande importância que esse exame do pezinho tem, né? Sim. E dentro daquela compreensão de que a União não é necessário que se demonstre o Estado não possui verbas para que ela venha a bancar o subsídio necessário. A política ela demanda e ela indica que tem que pagar, que patrocinar o suficiente, e nesse sentido houve uma condenação no Tribunal Regional da Terceira Região em São Paulo, né? Inclusive incluindo uma multa no valor de R$5.000 pelo não cumprimento diário, né? E isso, como foi dito aqui, é um reflexo da ação civil pública que o Ministério Público Federal fez, obrigando, portanto, o Estado a respaldar o compromisso que assumiu. Com isso, o que se conquista com isso? Ganha-se aí a possibilidade da realização desse exame, evitar que essas crianças tenham outros problemas mais graves, né, que podem ser diagnosticados com o exame do pezinho. E não fazendo esse exame por falta de verba pública é uma vergonha, né? Não tem a mínima condição de se dizer que é possível. É lamentável isso. No Rio de Janeiro, o governo fez acordo de salário e não pagou o salário que fez acordo, que acordou, né? Doutor Marcos, hepatite e obesidade, até onde favorece o câncer no fígado, o surgimento? Separando em duas linhas gerais, acho que hepatite é o mais... hepatite B e C, B
felizmente está cada vez mais em queda no Brasil, porque as campanhas de vacinação estão muito boas. Estão sendo eficientes? Então, já faz algumas décadas e a gente vê o reflexo hoje. Hepatite C não tem vacina, e que a transmissão basicamente é via sanguínea, então relação sexual, transfusão, mas em uma porcentagem baixa, e, lembrando, telespectadores, manicure, né? Sim. Então, alicates, ou mesmo manuseio... essa história. Não, isso é muito fácil de a gente pensar. Você vai lá, tira a cutícula, vai ter partículas de sangue. Daí chega a próxima cliente, ela esqueceu de limpar ou passou rapidinho uma acetona. Se fosse assim, no centro cirúrgico a gente precisava ter autoclave. Então, isso não é que é bem real isso. Então, é uma coisa que a gente sempre fala. Tatuagem é muito interessante, que os tatuadores são muito mais neuróticos, que eles sabem que isso é a reputação deles que vai estar em jogo ali, de processo, de tudo, do que as próprias donas, as mulheres, de fazer a unha e levar o seu próprio alicate, ou questionar se está no autoclave o alicate ou não. Agora, a obesidade é diferente. A obesidade é um problema que nos Estados Unidos se está transplantando, porque a obesidade leva a gordura no fígado, que é a esteatose. A esteatose em grau avançado leva a hepatite, esteatohepatite, e que depois vira cirrose. Hoje em dia, nos Estados Unidos, se está se transplantando mais pacientes que são obesos do que pacientes que têm hepatite. Então, isso, assim, é um problema grave, sim. Eu atendi ontem no consultório um paciente que ele tinha obesidade, ficou 4 anos longe, sumiu, e ontem voltou cirrótico. E, assim, existe uma série de conjunturas, e ele falou pra mim assim: eu vou ter que parar de beber cerveja e comer pizza e torresmo? Ele falou assim. Eu falei: depende, você quer viver ou morrer, é simples. Então... Doutor Aônio, rapidinho, em 1 minuto o senhor consegue explicar como é que se pode cuidar dos dentes antes do nascimento? Com a boa saúde da mãe, tomar flúor, fazer a fluoretação para compensar, né, e ajudar na formação do germe dentário da criança, fazer uma boa alimentação com cálcio, queijos. Não tem ninguém ouvindo, mas se o adulto não cuida do próprio dente... Pois já ajuda a criança, e depois que nasce tem que ter o cuidado desse... Muda a consciência dessa fase? Muda? Eu espero que sim, né? Que a própria água fluoretada também ajuda da rede de abastecimento, a mãe fazer uso. Jaime sempre, o flúor na água diminui a incidência de cáries. Diminui. E no caso da mãe, cuidar do dente antes do nascimento? Cuidar dos dentes dela e fazer uma boa dieta, fazer a fluoretação, tomar flúor nas vitaminas, né? Isso ajuda bastante. Doutor Aônio Vieira, é fácil localizado através das redes sociais, telefone, como é? Tem o site www.aoniovieira.com.br e o telefone da clínica é 11 3262 3363. Agradeço a tua gentileza de participar do nosso Gente que Fala. Fábio Figueiredo de Almeida, como se entra em contato com a Associação Brasileira de Paramiloidose? Pode entrar pelo site www.paramiloidose.com.br. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Dr. Fernando Loschiavo, como é que se localiza o senhor para que possa ampliar essas informações sobre o direito à criança e ao adolescente? Nas redes sociais, basta procurar Fernando Loschiavo Neri, ou só Fernando Neri, ou ainda Fernando Neri? Com Y. Com Y. Ou a Deveneri, que é um usuário que eu utilizo, ele acha facilmente. E tem o site da faculdade onde eu leciono, né, que é fms.edu.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Dr. Marcos Belotto, como eu o localizo, Dr. Belotto?
Espero que você não precise me localizar, mas pode pôr meu nome na rede social, www.gastrooncologia.com.br. Lá tem uma série de informações, principalmente o que a gente continua brigando, né, que é prevenção. O Marcos Belotto é com 2 T's. 2 T's. 2 T's. Agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. A direção geral é do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.